Então, o único lugar de adoração provido por Deus. Aqui você vê que o Mombrana falando coisa grande que se diz da mensagem, mas eles não creem que isso pode ser denominações, mas são denominações. O grupo se diz da mensagem. Ah não, a mensagem não pode virar denominação. Quando o Mombrana falou isso, a mensagem não pode virar denominação, ele quis dizer o que com isso? É que Lutero foi a casca, em 1500. Lutero foi o broto, né? O broto do pé de trigo. Depois do broto tinha ainda a borda, então o broto virou denominação e morreu. A vida foi para a borda, John Wesley, santificação, saiu da justificação, amém, santificação. Só que havia ainda outra mensagem, então a mensagem da borda, da santificação, virou denominação e morreu. Porque tinha ainda um outro estágio da semente, que foi a casca dos pentecostais. Os pentecostais também, que era a casca, denominou e morreu, porque tinha mais ainda um estágio que era a semente. Amém. Que é a manifestação do Filho do Homem, que é a mensagem da última era. É verdade. Agora, depois de semente, não tem mais para onde ir. Então a mensagem nunca vai se denominar, virar denominação. Mas os grupos sim, os grupos que dizem crer nela. Mas eles não creem na mensagem, gente. Eles creem em homens. Você pode chegar neles com a mensagem e falar para eles, irmão, nessa era, Deus outra vez manifestou em carne humana. O último sinal, nós vimos Deus em carne humana nesta era. Eles não creem nisso. E quando crê, fala que foi segunda vinda. Que aquilo foi segunda vinda, que o Filho do Homem foi segunda vinda. Não foi, mas foi o último sinal. Abraão viu Deus em uma luz, viu em visões. Mas o único sinal que Abraão viu antes do filho retornar, antes de Isaac nascer, foi Deus em carne humana. Né? Viu Deus ali e Sara estava atrás de Deus e Deus serviu o coração de Sara. Amém. Deus em carne humana serviu o coração de Sara. Nessa era também o Mombrana ficava de costas para a audiência, para mostrar que estamos hoje no último sinal, né, no dia do Mombrana. O Mombrana serviu o coração das pessoas, mostrando que nós estamos também nessa era. O último sinal, Deus em carne humana. Não é que o Mombrana seja Deus. O Mombrana foi apenas o canal humano, né, por onde o Filho do Homem manifestou. O Mombrana foi um Filho do Homem, através do qual o Filho do Homem manifestou nesta era. O próprio Jesus, depois de 2000 anos como Filho de Deus nas eras da igreja, Deus estava na forma de Filho de Deus, não havia discernimento de coração, Deus não estava em carne humana. Nessa última era, Deus mudou a forma de Filho de Deus para Filho do Homem. Amém, Senhor. Filho de Deus era uma forma sobrenatural, não estava em carne humana. Nessa era ele mudou para a carne humana, em célula humana novamente, através do corpo de William Branham. Por isso que o William ficava fraco. Igual Jesus ficava fraco lá quando discerniu o coração das pessoas, puxava a fé dele, Jesus ficava fraco. E nessa era Deus emprestou o corpo de William Branham. O William Branham ficava fraco também, por quê? Porque Deus estava em plenitude corporal nele. Amém, Senhor. Naqueles momentos ali, lógico, aqueles momentos que depois saía daquela plenitude, ficava só porção também. Ficava porção. Pai. Mas foi Deus cumprindo São Lucas de 7,30. Como foi no dia de Sodoma, assim será o dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Esse povo não crê nisso, gente. Eles vão à lei e falam que Cristo já voltou. Mentira, Cristo não voltou. Isso foi o último sinal. Não foi a segunda vinda de Cristo. E o outro ficou aquém. E não crê, eles falam que nessa era só veio um profeta. Um dia eu estava lendo um livro da neta do Mombrana, né? Escreveu um livro, Gerações, né? E ela falou naquele livro que nessa era veio um profeta igual no Velho Testamento. Eu falei, que cegueira, pensei, que cegueira, meu Deus. Nessa era não foi um profeta igual ao Velho Testamento. No Velho Testamento os profetas faziam 4 milagres. Elias só fez 4 milagres. Pai, é Eliseu, que tinha filho dobrado, fez 8. Nesse ministério dessa era feito 1000 milagres num dia só. Amém. Lá na África, 1.500 pessoas foram curadas num dia só. Lá na Índia também, milhares de pessoas foram curadas num culto, somente um culto. Você fala que isso é ministério de um profeta, de um filho do homem? As pessoas não conseguem discernir as coisas, não conseguem ver. Nessa era foi mais do que um profeta, foi o próprio Deus em carne humana, Elohim novamente no nosso meio nessa era. Amém. Elohim esteve vestido em carne humana no nosso meio, gente. Cumprindo a sua palavra. E as pessoas não conseguem captar isso e falam que nessa era veio um profeta. Não conseguem ver os atos de um profeta e os atos do Deus profeta. Amém. Nessa era foi o Deus profeta outra vez. Né? O Deus Filho do Homem no nosso meio, usando um profeta, um Filho do Homem. O foi um Filho do Homem, no qual se manifestou nessa era o Filho do Homem. Nas eras da igreja não foi isso, não foi o Filho do Homem, foi o Filho de Deus. E lá no milênio vai ser o Filho de Davi. Deus como Filho de Deus nas eras da igreja, como Filho do Homem através do William Branham, e agora com o Filho de Davi no milênio, reinando como rei. Mas as pessoas não conseguem captar as coisinhas da mensagem. Mas os eleitos vão captar.
que foram predestinados para ver. Os Amém, outros não verão. Senhor Jesus. A voz é dada conhecer o mistério do reino de Deus, mas a eles não é dado. Você Amém. pode falar com o irmãozinho na mensagem o dia inteiro, ele não vai entender nunca. Ele não vai captar. Ele vai embora, não dá. Eu não consigo entender esse irmão. Por que ele não entende? Ele não é pior que ninguém, melhor que ninguém. O que acontece é que é falta de eleição, né? Não tem eleição. Nunca vai entender a mensagem. Isso é verdade. Então aqui no parágrafo 148 da mensagem, o único lugar de oração provido por Deus, uma banda fala: se eu partir nessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca tolerem uma denominação. Nessa geração, né? Deus irá. Vocês morrerão aí mesmo, lembre-se disso. Na exata hora em que vocês mencionaram denominação entre vocês. Não me importa quão sinceros vocês sejam. Tomarem o homem como seu líder, em lugar do Espírito Santo, para confirmar a sua palavra. Essa é a hora em que vocês morrerão. A semente genuína não pode, porque não resta nada depois da semente. É a mesma coisa que esteve lá no princípio. É a noiva que caiu dentro da terra para produzir o grão de trigo novamente. Então, colocar um homem como seu líder. O nosso líder, gente, é o Espírito Santo, que veio através de William Branham nesta era. Amém. Provou por sinais e maravilhas, né? Provou por sinais e maravilhas. Né? Que as pessoas falam, mas sinais, a Bíblia fala, né? Mateus 24, 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, grandes sinais e maravilhas. Se possível for, enganaria até os eleitos. Mas os eleitos não podem ser enganados por sinais. Né? Não podem ser enganados. Agora, você tem que saber que o falso sempre vem depois do verdadeiro. Se James e Jannes tivessem vindo depois de Moisés, ou antes de Moisés, eles seriam verdadeiro, mas ele seria falso. Mas Moisés veio primeiro, depois veio os imitadores. Tem surgido na Terra algum homem com esse dom, com esse ministério de William Branham na Terra? Não, né, gente? Lógico que não. Veja esses 2000 anos de cristianismo. Surgiu algum homem com esse poder, com esse ministério tão poderoso, com sinais naturais, além do William Branham? Apontam para mim. Eles apontam Davi Miranda, que barbaridade. Apontam T.L. Osborne. T.L. Osborne começou com o Montbrandt, foi inspirado no ministério do Montbrandt. É verdade. Quando T.L. Osborne viu o Montbrandt, ele falou, veio Jesus na minha frente, né? Só que depois veio aquela tentação, né? A glória ali, e ele acabou, né? Deixando passar isso, perdeu. Porque é preciso abandonar tudo, né? Mas as pessoas não querem abandonar. Então ele quis continuar com o ministério dele de cura divina. Ele foi embora, né? Foi embora, rejeitou a mensagem. Né? Mas, gente, esse ministério nunca houve outro igual na Terra. Senhor. Não há outro ministério igual esse. Por quê? Porque nessa era foi o mesmo ministério de Jesus Cristo outra vez. O mesmo ministério de Cristo Jesus outra vez no nosso meio. Só que dessa vez usando um homem. Amém. E é isso que segue as pessoas. É o quê? É o véu humano. Nessa era usou apenas um profeta para se manifestar no nosso meio. Pai, é verdade. Então, gente, é isso. Então é examinar a palavra de Deus. Um pastor não pode ficar com 100% do dízimo, de forma alguma. Ele usar somente aquilo que ele precisa para se ele precisar, não pode trabalhar, ele usa somente aquilo que é necessário para a sua vida, o seu, como é que fala? Né, sua manutenção, né, básica, né? E não ficar com todo o dízimo para ele, jamais. Né? O pastor não é o dono do dízimo, ele é o administrador do dízimo. E todos os grupos estão caindo disso. Você pode ir para o norte e sul do país. Todos os pastores de mensagem pregam essa mesma mentira aí. O dízimo é do pastor e ninguém tem que falar nada. Ele pode comprar carro, fazenda, o dízimo é dele. Eu comprei com o meu dinheiro. Ouvi um pastor falar certa vez que até que se um dia eu morrer, irmãos, né? Essa igreja foi feita com o dízimo do Senhor. Então se um dia eu morrer, você tem que pagar dízimo, tem que pagar aluguel para minha esposa. Ou então comprar esse templo, esse tabernáculo dela, porque foi feito com o meu dinheiro. O dinheiro do dízimo é meu dinheiro. Então quando eu morrer, vocês pagam aluguel para minha esposa. Que absurdo. Que absurdo. É carnal demais. Né? É muito baixo. Que eu não sei como que esses grupos da mensagem estão com pessoas lá dentro. Eu não sei como. Né? Mas a Bíblia fala, virão e enganarão. E vão enganar mesmo. Mas os eleitos, né, falsos ungidos, eles virão com sinais e vão enganar o povo. Mas os eleitos vão captar. Tem algo errado aqui. Isso não é a voz da mensagem. É uma personificação da mensagem. Estão personificando, falando de crer na mensagem, mas estão pregando outra coisa, torcendo a mensagem.
torcendo, colocando igual um bolo, né? Coloca ali uma cobertura no bolo, cobertura de chocolate ali, né? Para enganar. E é isso que eles estão fazendo, estão vindo ali tirando a palavra fora do lugar. Tirando a palavra fora do lugar dela. Mas os eleitos vão ficar atentos com isso. Né? Pai. Os eleitos vão ficar ali, né, bem atentos com essas coisas. Então aqui nós lemos, né, Mateus 16. Se você ler aqui o contexto aqui, que pedra que foi essa então? Né? Aqui ele falou assim: Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne, e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quem te revelou isso? Não foi carne, não foi seminário, não foi doutor, não foi através de sabedoria humana. Quem te revelou isso? Verdade, Pai. Foi meu Pai que está aqui, que está nos céus. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não dá para você perceber que essa pedra é a revelação? Você não consegue captar isso, que essa pedra da revelação é revelação. E hoje as igrejas nem creem em revelação, irmãos. Elas acham que tem que ter um... Né? Então a igreja está edificada sobre a revelação. Né? E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou isso. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Então sobre essa pedra, né, sobre quem eu sou, né, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. As pessoas falam: mas revelação, isso aí né, não é correto. Mateus, irmão, você precisa ler, por favor, Mateus 11? 11 o quê? Mateus 11, 25 ao 30. 25 ao 30, lê, por favor, bem alto. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Então, graça e dor, porque ocultar essas coisas do sábio, isso é o culto do sábio, gente. Pessoa que conhece hebraico, grego, aramaico, com esses homens que estudam, está o culto das pessoas que não são humildes. Pai, é verdade. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso é João também. João fala assim, não fala? João 6, Jesus falou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Olha só, revelação. Revelação. Então a igreja está edificada sobre revelação. E também Apocalipse capítulo 1 fala: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E a seu anjo enviou e a notificou a João, seu servo. Revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Nos explica aqui a revelação de Jesus Cristo, em sua página 2, ele fala: e esse livro é atualmente denominado Revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo para João, para os cristãos de todas as eras. E é o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus através do aparecimento pessoal a um escriba. É o último livro da Bíblia, não obstante ele fala do princípio e do fim, das dispensações do Evangelho. Agora a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar. Esse desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor, desvelando sua obra de estatuária, expondo ao espectador. É um descobrimento, revelando o que estava brevemente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de sua obra futura nas 7 eras da igreja vindoura. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser super enfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você dê conta. Agora, eu não estou falando acerca desse livro de Apocalipse. E você? Estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde
Jesus fez aos discípulos essa pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E ele lhe disse: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu-lhes: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não vão prevalecer contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto fazia? Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era uma pedra situada lá como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. Leia da maneira como está escrito. Não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai tu revelou. Sobre essa pedra e revelação edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor, como Abel. O que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado? Como que Abel sabia que era sangue? E não fruto como Caim? Caim achou que fosse fruto, fez um altar de frutos para Deus. Ele não sabia, não tinha revelação. Né? O que é que iria fazer a coisa correta? É a revelação. O mundo está assim hoje, as igrejas, as pessoas estão assim hoje, o grupo da mensagem estão assim hoje. Não tem revelação, gente, do que aconteceu nessa era. Não sabe se Deus revelou o sétimo selo ou não. Um grupo acha que Deus, que o Moblá revelou o sétimo selo. Inclusive, escrever lá no nosso site, lá, semana agora, falando que Deus revelou 7 selos, irmão. O sétimo também. Está lá, a irmãzinha lá escrevendo. Irmão, Deus revelou os 7 selos, irmão. O Moblá falou que não, o sétimo selo não foi revelado. O Moblá falou isso em tanta mensagem, né? Está tudo marcadinho lá no texto, lá no site lá. O Moblá fala, Deus deu para os 6 selos, o sétimo selo não foi revelado. O Moblá fala, o sétimo anjo só viria revelar 6 selos, não 7. O Moblá falou isso. O sétimo anjo, ela escreveu lá, não, Deus teria que revelar todo o mistério, os 7 selos. O Moblá fala que não. Deus só iria revelar 6 selos. E tem outro grupo que fala a blasfêmia, a heresia, de que o Moblá tem que ressuscitar e revelar para nós o sétimo selo. O Moblá falou, esse sétimo selo jamais será revelado para ninguém. Para que o diabo não saiba, não use isso para perverter. Esse sétimo selo é a vinda, ele falou, a vinda de Cristo. Não será revelado a ninguém. Então o povo hoje está confuso, irmão. Tanto dos grupos da mensagem. Por quê? Porque não crê no Mombrana. O Mombrana é tão claro em suas mensagens, né? É tão claro em suas mensagens. Mas o diabo cega as pessoas para não verem a verdadeira mensagem. Mas os eleitos vão ver a verdadeira mensagem. E vão sair de todo o grupo. Todo grupo errado, os eleitos vão sair dos grupos, não vão ficar. Amém. Ninguém vai segurar, porque quando a pessoa ouve a voz da águia, ela sai dos galinheiros, ela sai de tudo que é errado, denominações. Amém. Elas não serão enganadas. Não importa se o diabo vem, qualquer máscara enganando as pessoas, elas vão perceber o engano e vão sair dessas coisas. Abel, pela fé, ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento. Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. As igrejas não conseguem oferecer a Deus a coisa correta. Pensam que são igrejas, mas não são denominações. Pensam que são de Deus, mas não são. Estão enganados, pensando que são. Mas Jesus falou, em vão me adoram, ensinando doutrina que são mandamentos de homem, Marcos 7:7. Em vão me adoram. Adora a Deus em vão, não tem nada por isso, em vão. Pensa que estão no caminho certo. É um caminho que para o homem parece verdadeiro, mas o fim dele é caminho de morte. Quando entrar do outro lado, vai ver que erraram o caminho. Por quê? Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são que a encontrem. Só os eleitos vão conseguir captar a verdadeira mensagem. E seguir a Cristo, a palavra. Abandonarão tudo. Não importa o que seja, sairão de todos os grupos, todas as coisas. Porque a igreja quer dizer isso, chamados para fora, não é denominações, gente. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Eu estou falando contra o templo, gente. Não acho errado ter um templo, se pode ter um templo. Mas a igreja, ela pode estar num templo, ou pode estar numa casa. Né? Na Bíblia só tinha casa, porque era proibido fazer igreja, porque estava ali no reino que era proibido fazer.
Mas se vocês pudessem fazer um templo, né? Um templo, não... Você acha errado ter um templo? Não, não acha errado. O Mont Blanc tinha um templo lá chamado Tabernáculo, lá não tinha? Tinha. Isso não é errado. O que importa é a revelação, gente. A gente está sobre a revelação. Não importa se é num templo, se é numa casa. Entendeu? Amém, Senhor. Agora esses grupos, né, esses grupos são denominações, entendeu? Então não são a igreja. Eles pensam ser a igreja, mas não são a igreja. A igreja, ela só tem um cabeça, que é Cristo. Ela não ouve pastores. Não ouve, gente. Se eu falar algo para você aqui, errado, você vai perceber. Você vai ficar comigo, vai? Só se você for cego também. Se vier eu falando algo contrário à palavra, e vocês ficar comigo, vocês são cegos. São cegos. Não são eleitos. E vão comigo até o inferno. Por quê? Porque eles não estão discernindo a palavra. Não posso sem discernir. Se vão falar ao contrário à palavra, deixa o homem e fique com a palavra. Deus vindicou a sua palavra através de William Branham, porque a revelação veio através de profeta. Amós 3,7. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença. E deu a Abel vida eterna. Tá vendo? O que dá vida eterna é a revelação de Deus, nada mais. Não é o teólogo, não é o doutor em língua hebraica, grega, não. O que dá vida eterna é a revelação. Deus deu para Abel a revelação, deu vida eterna para ele. Deixa eu fechar um pouquinho agora. Então, gente, essa é a pedra, a revelação. E a igreja é isso, chamados para fora. O que é a chave? Né? O que é a chave? Temos apenas 9 minutos para falar o que é a chave. Não vai dar para ler, vou ter apenas falar o que é a chave. Cada igreja fala que a chave é uma coisa. Mas vamos ver o que foi que Pedro fez. Que porta que ele abriu? Ele tinha a chave. A chave. Não tinha a chave? Que chave foi esta? Simples. Na terra tem 3 povos. Judeus, samaritanos, que são meio judeus e meio gentios. E tem os gentios. Judeus, samaritanos e gentios. Né? Judeus, samaritanos e gentios. Então, foi dado a Pedro a chave do reino de Deus. Foi dado para ele abrir a porta aos 3 povos da terra. Hoje a porta está aberta, né? Para os gentios, judeus, samaritanos. Para os judeus, ele abriu a porta em Atos 2, 38. Perguntaram para ele, os judeus perguntaram para ele: Pedro, varões irmãos, que faremos para herdar a vida eterna, para ser salvo? Ele falou o quê? Em Atos 2, 38? Ele abriu e falou assim: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Abriu a porta para eles. E os judeus entraram ali, naquele dia foi salvo, né, várias pessoas ali, judeus. Só que tinha que abrir ainda para os samaritanos. Isso aconteceu onde? Atos 8, 12 e 16. Eles foram lá, batizaram as pessoas lá, e aí chamaram Pedro para vir e abrir a porta para eles. E ele foi e abriu a porta. Arrependei-vos e batizai em nome do Senhor Jesus Cristo. E abriu também a porta para o povo, né? Esse recebeu o Espírito Santo, o povo samaritano. Atos 8. E agora, e para os gentios? Quando foi que Pedro abriu a porta para eles? Em Atos 10. Pode ler na sua casa? Atos 10, você vai ver. Né? Deus mostrou para Cornélio, que era um romano, uma visão de um anjo mandando chamar Pedro. Mas como que Pedro ia para aquele povo que para os judeus era um povo sem Deus, era um povo que não podia misturar com ele? Então Deus primeiro deu um sonho para Pedro. Isso você encontra em Atos 9, Atos 8 por ali, Atos 10, né? Falando sobre Pedro. Então Deus mostrou para Pedro vários animais que não podia comer no Velho Testamento. Então Pedro, aí a voz falou para Pedro: Pedro, mate os animais, mate e coma. Pedro falou: não vou fazer isso, eu nunca sujei, nunca comi alimento imundo. Aí Deus falou para ele: como você faz de imundo aquilo que eu santifiquei? Nessa hora, batendo na porta dele, ele acordou. O que foi? Eu sou enviado de Cornélio, um gentio que pediu para você ir lá e pregar o evangelho. Todo mundo ficaram assim, os judeus estavam ali: você vai pregar para o povo imundo daquele lá? Pregar para gentios? Não! Pedro falou: não, mas Deus acabou de me dar uma visão agora mesmo, um sonho lá, eu vi. Deus falou para mim ir no meio deles, eu vou lá, Deus mandou, eu vou. E tentar segurar ele lá, ele estragou todo mundo, eu vou lá assim. E foi lá para a casa de Cornélio.
Amém, Senhor. Chegou lá, pregou para eles, o Espírito caiu sobre os gentios ali, ele abriu a porta para eles e batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje o povo está aí, né, essa denominação tradicional nem crê no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a única forma de abrir o reino é esse batismo. E não só isso, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro batismo na Bíblia feito de outra maneira. Esse povo não tem revelação, porque a revelação é o que salva, gente. Ele não sabe nem qual é o batismo correto. Ele não sabe se a prestação é de Deus ou não é de Deus. A Bíblia fala tanto de predestinação. Eles não sabem a coisinha mínima da Bíblia, gente. Por causa do quê? Porque estão indo pela sabedoria do homem, pela conversa dos homens, estão indo pela revelação. Não só eles, mas o grupo da mensagem também. Estão indo pelo que o homem diz ali na frente. Em vez de ir pelo que a Bíblia diz, pelo que a palavra de Deus diz, a mensagem diz, revelando a palavra de Deus. Mas nós estamos indo pelo que diz o homem. Mas nós não. Nós estamos edificados sobre o assim diz o Senhor. Amém, Senhor. A revelação, qual foi o erro de Davi? Foi consultar os capitães de 100, de 50, de milhares, e não consultou o profeta da era, Natan. E qual está sendo o erro hoje dos grupos da mensagem, que se diz da mensagem? É isso, não estou consultando o profeta de Deus. Amém, Senhor. A única revelação, o único canal de revelação é o profeta, Amós 3,7, já falei. O Senhor não revelará nada ao seu povo, a não ser para o seu profeta. Por favor, o profeta é o que? O pregador, não, o profeta é um vidente, alguém que nasce com a consciência, junto com a subconsciência, que tem visões. E qual foi o profeta vindicado dessa era? Tem outro, gente. O povo não conhece o William Branham, esse povo de outras igrejas. E também os da mensagem também não conhece. Não conhece. Quer colocar liderança humana. O rei rejeitado, rejeita a liderança de Deus sobre o povo, atrás de, né? Não queremos Samuel no nosso meio, queremos um rei. E o povo da mensagem nós também não queremos mais um profeta, queremos um homem na frente nossa ali para dizer o que fazer. Mas nós não, nós queremos o quê? A revelação, através do profeta. Amém, Senhor Jesus. Gente, eu espero que Deus dê o resto que faltou aqui nessa mensagem. Foi muito rápido, não deu talvez para explicar corretamente o que é essa pedra, o que é essa igreja. Mas Deus vai trazer o resto, né, aqui que faltou, para você poder entender isso melhor. Vou terminar o culto então nessa manhã. Amém, Senhor. Irmão Leonildo, você vem aqui, por favor, fazer a oração terminando o culto? Senhor, amém. Pai Celestial, Deus, bendito eternamente, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que temos estado, Senhor, mas esse culto, Pai, nesta manhã. Devemos, Senhor, mais uma vez suplicarmos o Teu perdão por nossas faltas, nossas negligências. Rogamos que Tu sejas, Senhor, continue estando em cada membro da Tua igreja eleita, ó Pai, não se importa cada um deles, ó Senhor. Que Tu continue conosco, Senhor, no decorrer desse dia e também conosco no decorrer dos próximos dias, ó Pai, se Tu nos permitires que ainda estarmos como testemunhas, Senhor, daquilo que foi a Tua voz, Senhor, daquilo que foi a Tua manifestação, ó Pai, feita literal, através do Teu mensageiro, do Teu profeta, irmão Branham, daquilo, Senhor, que é a Tua voz, a Tua mensagem que está a nos guiar e a nos dirigir. Em nome do nosso Senhor Jesus, a Ti, todos nós oramos. Amém. Amém.